Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo podcast eu vou entrevistar a professora Laila, que ensina italiano e português como língua estrangeira. A Laila já mora na Itália faz mais de 20 anos e hoje ela vai contar pra gente como ela foi para lá, como foi a adaptação dela ao clima, à comida. Vamos falar também sobre crianças bilíngues, sobre aquisição e aprendizagem de idiomas e outras curiosidades linguísticas também. Tá bem legal, você vai gostar. E se você gostar mesmo do vídeo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas que se interessam por idiomas e ajude o canal a crescer, né? Comenta aí embaixo o que você achou, algum ponto que você achou interessante e assiste o vídeo até o final que você vai gostar. Valeu, bora lá! Ciao Laila, come stai? Bene, grazie, e tu? Anche bene, grazie. Uma das coisas que eu aprendi com a Laila foi que a gente fala buongiorno quando ainda não tem muito contato com a pessoa, não tem muita intimidade com a pessoa, a gente já fala tchau, né? A gente já se conhece Exatamente, faz um porque o tempo. buongiorno é uma coisa um pouco mais formal na Itália. A não Sim. ser que você, né, dormiu no mesmo lugar que a pessoa e tá vendo ela assim que acordar. Ah, então tem essa nuance. Tem, tem. Legal. Bom, e a gente já fala tchau porque já faz um tempo que a gente se conhece, né? É, Com certeza. então eu A queria gente contar aí pros já. E brasileiro é fácil de pegar intimidade, né? brasileiros é tranquilo, exatamente. Na Itália Exato. também ou não? A gente pega intimidade fácil, você já mora aí faz tempo, né? Sim, geralmente sim, no sentido que depende qual é a sua relação com a pessoa. Por Uhum. exemplo, meu marido trabalha com várias pessoas e, de repente, num primeiro momento, vai ser um tratamento formal com uma pessoa que é o chefe, mas Uhum. logo depois já vão pegar uma certa intimidade e vão deixar essa formalidade de lado. Uhum. Mas, por exemplo, eu na escola com meu filho, nunca, nunca um professor ou eu para um professor vamos nos tratar informalmente, chamar por você. Ah, ok. Sempre o senhor, senhora, seja da parte dele, seja da Uhum. minha parte. Tá, então essa é uma semelhança com a Alemanha, né? Onde eu morei também eles se Médicos, tratam por por. exemplo, nunca, nunca. Você nunca trata por você. Trata sempre por senhor, senhora. Uhum. Um sinal de respeito mesmo, né? Sim, é o uso, né, que eles fazem. De Sim. repente, você até tem uma relação um pouco mais próxima do médico de base, né, Uhum. porque você continua vendo ele muitas vezes, às vezes por muitos anos, mas mesmo assim, não se permite de tratá-lo por você. Interessante, bem diferente daqui do Brasil, né? Bom, Exato. vamos Pelo contar. menos eu não, né? Sim, vamos contar um pouco para quem me segue, né? Quem acompanha aí no YouTube, como foi que a gente se conheceu, né? Que foi de um jeito inusitado, assim, né? Não é tão comum, Uhum. talvez. Sim, eu estava procurando um professor de alemão para o meu filho. Uhum. E, em troca, eu oferecia aulas de português para estrangeiros ou aula de italiano. Uhum. E o Felipe queria aula de italiano. E, Sim. então a gente começou a nossa colaboração. Exato, foi naquele grupo, né, aulas particulares de idiomas. Tem vários grupos, né, no Eu Facebook, não assim, lembro mais qual era o o lugar nome do grupo. exatamente que a gente se conheceu, mas foi no Face. Sim. E aí vieram alguns comentários também negativos, né, dizendo assim, puxa, mas por que não pagar pela aula? Na verdade, tem que pagar pela aula. Que coisa é essa? Que troca é essa? E também algumas pessoas defendendo esse sistema de troca, né, que na verdade é Uhum. uma troca saudável, Sim. né? Então, Sim, a gente não paga dinheiro um para o outro, mas a gente dedica tempo, sim. né? Que é uma coisa E- muito valiosa e talvez a coisa mais cara hoje, né? Porque Exato, ninguém mais tem tempo para nada, ninguém mais se escuta, né? Enfim. Então é um tempo que a gente exatamente. doa com Então, muito prazer, né? Assim, para poder com efetuar essa certeza. troca de línguas, né? E o filho da Laila, o Leonardo, também é super gente boa, uma pessoa Ah, assim, obrigada. muito do bem, que gosta muito de aprender, né? Então já faz um tempo, acho que faz 2 anos, né, que a gente começou essa troca. E Vai fazer 2 anos, eu acho que foi em setembro. sim, em 2024, Em né? setembro, outubro, por ali. Por aí. Foi. É. Foi sim, porque quando começa o ano escolástico aqui. Uhum.
Então, e como eu tenho bastante experiência com adolescentes, né? Primeiro pela música, depois pelos idiomas em escola, eu olhei e falei, talvez, enfim, seja interessante. Aí a gente se conheceu, marcamos uma call pelo Zoom, né? Aham. E nos conhecemos e assim foi, assim que eu venho praticado e aprendendo italiano também. Muito bem. E como é que você foi parar na Itália? Quanto tempo faz que você mora aí já? Aqui eu moro há 22 anos, já completos. Uhum, Eu sou formada em letras, português e italiano, uma coisa que aconteceu assim meio por acaso na minha vida, porque uhum. eu tinha feito o vestibular para direito e fui parar na letras. E aí Olha eu só. falei assim, literaturas, não italiano. Falei Uhum, assim, nossa, eu vou ficar aqui 4 anos, eu gosto desse curso, então eu vou aprender uma língua, né? E eu escolhi assim, sem saber uma palavra, mas sabendo que era uma língua próxima sim, ao português, eu português. escolhi italiano. E depois de formada, eu entrei na internet para poder praticar um pouco, né? A gente Uhum, não, né, mesmo morando no Rio, que eu sou do Rio, não tinha muito acesso a turistas, a estrangeiros, uhum. então, né, não ia estar lá perturbando os turistas, né? Sim. Enfim, Não era eu como é entrei na hoje, né? Que internet. hoje a gente consegue conversar com Não, não nativos era, dos outros lugares. era bem, hoje a internet possibilita qualquer coisa, mas Uhum, na época não, a internet estava nos primórdios, sim. né? Não existia Zoom. Aham, pois é. Não sei Smartphone se também não, existia né? Facebook, Acho que não também. 26 anos atrás, mais ou menos, 24 anos atrás, quando eu comecei a usar a internet. Uhum, Então eu comecei a contatar pessoas, italianos e italianas. As uhum. italianas nunca nenhuma me respondeu, Olha mas só. os italianos sim. Certo, certo. Mas os Uhum, italianos sim. Então foi assim que eu conheci o Paulo, que ele quis ir lá no Brasil me conhecer pessoalmente. Então ele uhum, foi ao Brasil, a gente se gostou. sim. E depois eu vim para a Itália a passeio, depois ele foi para o Brasil a passeio de novo. E depois de quase 2 anos, eu vim para a Itália e nos casamos, Olha só né? que Já vim com os história. documentos para o casamento, porque Uhum, você tem um período para ficar como turista na Itália. Então, eu já trouxe todos os documentos necessários para o casamento. E a sim. gente se casou e estamos juntos há 22 anos, que é o meu tempo de Itália também. Olha só, é bastante tempo de Itália, né? Realmente, Sim, uma vida já. E aí, nesse meio tempo, nasceu Leonardo, né? E é depois de 7 ítalo-brasileiro. anos que eu estava aqui. Ah, sim, 7 anos. Legal. É, Exato. e sua adaptação foi fácil, não foi? Você mora numa região Foi fria, assim, porque os brasileiros o têm medo do clima, frio, né? uhum, o clima não é muito simpático aqui nem quando faz calor, nem quando faz frio Uhum, demais. É sim, difícil aqui o clima, porque quando faz calor é muito úmido, então é igual o calor do Rio de Janeiro praticamente. sim, Quando sim, está naquele verão, né? Talvez um pouco menos, mas mesmo assim tem dias que é um pouco mais difícil, que você tem que ligar ar-condicionado. E sim. o inverno também é bem difícil, né? Para Uhum, quem não era acostumado com frio, sim, você ter que colocar várias roupas. Eu lembro que hoje não, mas no início que eu cheguei aqui no primeiro ano, segundo ano, eu acho também, não sei. Mas eu lembro que eu ficava cansada de colocar tanta roupa, nossa. É, de e me depois vestir tirar, tanto, né? porque lá no Rio a gente Hum, bota uma blusinha e bota um casaquinho por cima na maior parte dos dias frios e tá você, resolvido, né? né, tá resolvido o problema do frio. Sim, Aqui não, você bota uma blusa de manga comprida e você bota outra e para sair você sim, tem que botar o é, casaco que parece um edredom sim, e o sobretudo não basta no frio aham. mesmo. É a E chamada cebola, né? A gente vai fazendo várias exato. camadas, assim. E o O problema, cachecol, cachecol e gorro e luva, né?
Luva sim, ultimamente eu não tenho usado mais luvas, Uhum. até porque eu fico pouco tempo fora Fora, né? quando eu saio. Se eu sair para ficar muito tempo, eu levo a luva sim. Sim. Mas uma coisa que eu E eu achava tenho, chata eu também não, às vezes eu boto o capuz do casaco e e resolve já também. resolve, né? É, uma coisa que eu achava bem chata era precisar se vestir pra caramba, depois entrava no ônibus ou no metrô, ou em um lugar, fazia todo striptease de novo, depois punha tudo de novo, né? Ah, mas isso é coisa de brasileiro, né? É, mas é É porque se sim. você tá todo quentinho, aí entra num lugar aquecido, eu começo a passar mal, fico enjoado, aí vou tirando, né? Aham, Então é fica porque nós assim. não estamos acostumados. Então, o que que Uhum. aconteceu comigo a primeira vez que eu vim à Itália? Primeira vez que eu vim à Itália, pleno inverno, janeiro. Ah, Aí meu marido, na época namorado, me levou no shopping. O certo. shopping muito quente. Aí o que que eu fiz? Eu tirei tudo. Eu fiquei com uma Aham, camisetinha assim. aham. Mas hoje em dia, as pessoas aqui, e inclusive eu, não tiramos tudo. A gente, a única coisa, abre o casaco. Ah, Continua com o casaco, mas já dá abre o uma refrescada. casaco. Sim, Sim, já acostumei a ficar com tudo, sim, mesmo sendo um ambiente quente. sim, No restaurante, a gente tira o casaco, por exemplo. sim. Mas no shopping, você fica vestido, só abre um pouco. Pode até tirar, mas se você fica com aquela coisa enorme na mão, carregando, Uhum. então, É, na geralmente escola eu onde eu não trabalhei tiro. na Alemanha, era obrigado a tirar o casaco. A gente orientava as crianças, era uma questão de educação. Era falta de educação ficar com a jaqueta, né, de jaca, enquanto comia, enquanto estava dentro da sala de aula. Então tinha que já pendurar. É uma coisa que parece pequena, mas quem nunca passou por isso, ou quem nunca, né, esteve na Europa no inverno, não sabe, né? Mas é uma coisa que leva mais tempo, você leva mais tempo para se vestir, né? Enfim, são coisas que fazem parte da adaptação, né? Uhum. E agora uma questão linguística, né? Falando sobre idiomas agora, qual língua você falava com o seu namorado ou fala com o seu marido? Vocês sempre falaram É, italiano ou tinha italiano. italiano? Tá. Italiano, porque ele não sabia português. Uhum, Ele agora consegue entender bastante coisa, mas ele, digamos que ele não é nem um a um quando ele fala, aham, certo. Nível A1 que é né? Um a o um primeiro completo, nível, sim. né? Não Aham, é nem um a um quando ele fala. Ele sim. consegue entender bastante, diria que ele entende, sei Uhum, lá, um A2 ou talvez um B1, mas uhum. Para falar, talvez. sim. Eu Eu falo pergunto que ele isso entende porque, errado. sim, eu imagino que não seja fácil, né? Agora, eu pergunto isso porque muitos casais têm uma língua comum que não é a língua materna nem do marido, nem da esposa, né? Então, já vi muito isso, né? O cara é brasileiro, a mulher é Acontece. alemã e eles se E encontram e falam só falam inglês. inglês, né? E depois, mesmo que um aprenda a língua um do outro, eles não falam a outra, só falam inglês porque eles são um casal que fala inglês. E aí, se mudar a língua, muda a vida do casal, né? Muda a maneira Uhum. como eles se tratam, enfim. Então, por conta disso que eu perguntei. Mas com você foi sempre italiano, então, entre Foi vocês. sempre italiano, sim, porque Tá. meu objetivo não era arrumar marido, mas era Sim. praticar italiano. Praticar italiano, né? Foi daí que veio. Aconteceu. Legal. E o seu filho, quando nasceu, foi naturalmente isso de falar português e italiano? Você sempre falou português com ele também? Ou não? Teve um esforço para falar italiano, para falar português, perdão, Da parte para falar deles. português da parte minha, Da né? sua Meu parte. marido da minha parte, Uhum. exato. Porque eu estava acostumada, eu falo o tempo todo em italiano na Uhum. Itália. Sim. Eu não tenho, eu tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho uma amiga brasileira que eu vejo talvez uma vez por ano, Uhum. né? E de vez em quando, aqui na Itália, tá? De vez em quando a gente se liga, né? Uhum. Mas vê-la, eu vi uma vez no ano passado, já tinha um tempo desde a pandemia que eu não a via, que Sim. eu acho que a pessoa um pouquinho mais próxima que eu tenho, apesar de ter muitos brasileiros aqui, eu cheguei e
na Itália e dentro de uma família italiana, a família do meu marido, Sim. né? E então não conheci muitos brasileiros, né? E como no Brasil você não é amigo de todo mundo, né? Uhum. Aqui Sim, ainda tenho que conhecer as pessoas que vou fazer amizade, que são brasileiras. sim. É, Uma vida que começa do infelizmente, zero essa ali, né? moça tem um pouco contato, porque ela mora a pouco mais de 1 hora da minha casa. Uhum. Então, por isso Sim, também a distância dificulta que a gente se encontre sempre. sim. A gente começa a vida social do zero, né? Começa a frequentar lugares novos. Tudo é novo, Uhum, né? Tudo é novo. exato. E E- não é como no Brasil que você faz amizade tão fácil, sim. Bom, porque mas o você já é Leonardo, adulto, sim, então é não difícil. vai para a escola, né? Conhece um monte de Exato. gente ali, né? Mas o Leonardo, enquanto bebê, já escutava português? Já, eu fiz de tudo para, assim, me esforçava para falar em português. Aham. Para mim era natural falar em italiano, né? Comprei Ele. vários DVDs para ele ter contato, Ah, porque na época não tinha YouTube com tudo isso que tem hoje, né? sim, sim. Então, comprei coleções de desenhos animados em português. Tive que comprar o aparelho, porque não funcionava aqui no aparelho da Itália, É né? O verdade. Isso aparelho de talvez os DVD. mais novos não saibam, né? Porque eu tenho alunos que nunca não sabem o que é um DVD, né? Mas acho que Exato. meu sobrinho deve saber. Não sei, tem 18 anos. Mas tem as regiões no DVD. Então tá escrito região zero, quer Aham, dizer que pega em todos os aparelhos do mundo. Mas região 2 é só Estados Unidos e Canadá. Região 3 é América do Sul, né? Então você tem que comprar exatamente. o Então aparelho era um certo. problema. Eu É. tive que trazer um aparelho do Brasil Uhum. para poder funcionar, né? Legal. Então, trouxemos. Minha mãe sempre que vinha, porque ela vinha mais do que eu ia, Uhum. ela sempre trazia um monte de DVD para o Leonardo. Sim, Sim, eu que escolhia. sim. E ele passava assim, em vez de assistir a TV italiana, os desenhos italianos, ele assistia em português. Né? Aham. Nesse período, meu marido assistia também, Ó, então o português ótimo. dele ficou um pouquinho melhor, Legal, legal. ficou um pouquinho melhor, pelo menos de compreensão, Sim. né? Isso eu também recomendo para os meus alunos de vez em quando. Eu tenho um aluno de Minas que aprende alemão, bem esforçado, né? Sabe bastante coisa já. E ele encontrou Peppa Pig, que em alemão é Peppa Wutz, né? Ele adora assistir, né? Apesar de ser adulto Com já, certeza. ele adora, aprende pra caramba. Desenho animado é excelente, né? Excelente. Excelente, exato. E quando o Leonardo começou a falar, misturava as duas línguas ou não? Teve essa fase Agora, dele? como bilíngue, ele demorou para falar realmente. As outras crianças já falavam e ele não Aham. falava. Eu acho, tem um vídeo que a primeira vez que ele falou mãe, mamãe, não lembro bem, ele Uhum. falou em português, Olha né? só. Os números ele aprendeu primeiro em português. Aham, Ele contava os degraus da escada aham. em português comigo, né? Eu contava e ele, Você ia né, subindo com ele. repetia, exato, subindo com ele, e a Legal. gente ia contando os degraus. Aham, E o que que acontece, né? Que quando ele foi falar o número 16 aham, em italiano, ele puxou para o português, fez o mesmo erro, cometeu o mesmo erro que os falantes de português fazem quando estão aprendendo italiano, aham, que é ao invés de dizer sedici, aham. eles dizem 16, Ditya sei. né? Tipo, 16 que não existe, na Exato, verdade, né? não existe, né? É É muito legal. uma Esse- adaptação que a gente faz. sim, esse tipo de erro na criança é muito legal, né? É como falar eu sabo, né? E É sim, bonitinho, né? É legal. E depois, bom, ele foi para a escola, né? E lá ele teve contato, claro, com as crianças italianas e continua sim, falando português em casa, né? sim. Agora, o português demorou mesmo para ele falar Uhum, assim espontaneamente, né? O que que aconteceu? Ele demorou para falar por uma questão do bilinguismo, tá. mas depois que ele começou a falar mesmo, ele falava mais em italiano. Uhum, Dificilmente ele falava alguma coisa em português. Mas durante a pandemia, eu uhum, encontrei uma outra mãe
que tinha também um filho na mesma situação que eu, que Olha. estava no estrangeiro Uhum. e, aliás, outras famílias, né, mas essa mãe sobretudo. O filho dela crescia nos Estados Unidos, o pai era falante de espanhol, Tá. da América Latina de algum lugar, não Hum. lembro, Uhum. e ela brasileira, e ela queria que o filho também falasse português. Hum. E nós colocamos Leonardo e esse menino para brincar junto online, jogar videogame, Olha só. jogos online, assim. Sim, sim. E aquilo foi assim, não sei se foi quantas vezes eles se encontraram, não sei se foram 3, Uhum. 4, 5, mas eu sei que foram pouquíssimas vezes. Mas aquilo serviu para o Leonardo soltar a língua, Olha só. né. Então, a partir desse momento, ele começou a falar, naturalmente português, obviamente não como ele fala, Italiano. italiano, porque ele vai à escola, ele nunca morou no Brasil, Uhum. então ele fala bem, fala com todos os sons que nós temos em português, com sotaque carioca, Sim, sim, sim. com sotaque carioca. Uhum. Mas aí o que que acontece? Que você nota que tem alguma coisa que diz que ele é estrangeiro, né, mesmo Sim, tendo o sotaque perfeito. sim. Sim, como nós quando falamos as línguas que a gente ensina, né, uma hora ou outra a gente acaba ali É, aparecendo mas como exato, estrangeiro, mas a né, e tudo gente, bem. que aprende adulto, a gente tem um problema na fonética mesmo, né, Uhum. que a gente dificilmente vai reproduzir exatamente todos os sons. Como é que se fala? A gente tem um sotaque, né. Sim. Uhum. Leonardo fala sem sotaque, mas tem alguma coisa, assim, que te mostra que Que ele diz é não verdade. cresceu no Brasil. Sim. É muito interessante trabalhar com ele do ponto de vista linguístico também, porque ele fala bem inglês, né, e é italiano, cresceu com uma mãe brasileira. Então, quando a gente fala alemão, né, porque eu ensino alemão para ele, de vez em quando eu quero me certificar de que ele entendeu, alguma palavra, alguma conjunção, algum termo mais abstrato, né, e aí eu peço para ele dizer em italiano para eu aprender também, né. Fala: "Ah, come se dice Aham. questo in italiano?". Aí ele fala, às vezes eu comparo, vou no dicionário ali, né, alemão, italiano, a gente descobre coisas junto, né. Às vezes eu falo: "Ah, pode ser português também". Aí às vezes ele dá uma italianizada na palavra que ele quer dizer em português, aí ele aprende nessa também. É super legal. Assim, eu adoro esse tipo Aham. de troca, né. Que bom. E acho que para ele vai ser muito legal quando ele for adulto, quiser, né, sei lá, ele resolve que quer falar alemão mais seriamente ainda, porque ele quer morar na Alemanha, não sei, ele já vai ter uma base, né, que os adultos não têm, né, porque as crianças, os adolescentes adquirem a língua, né, e a gente aprende a língua. Então é uma diferença muito grande, né, então para ele acho que está Espero, sendo bem legal também. Sim, espero. Não, eu tive que aprender, né, eu ainda aprendo inglês, sim, a então, gente não para nunca, né, a gente não para nunca. inglês Sim, você aprende a vida toda, sim. enfim. Bom, e você é professora de português para estrangeiros, né? Isso. Quais são, de que nacionalidades você atende ou já atendeu alunos ou A alunas? maioria deles são italianos, Aham. mas eu tive também eu tenho uma aluna que ela é árabe, Uhum. ela fala árabe, Sim. e já tive uma aluna que ela falava francês, e espanhol, e eu também ensino italiano, e eu tenho uma pessoa com quem eu tenho uma troca também, que ela fala inglês. Uhum. Então, são essas As nacionalidades, né? as línguas, sim. Uhum. Mas dependendo do nível da pessoa, Uhum. não importa a língua que ela fala, a língua mãe, né. Sim, realmente. E que dificuldades você encontra, assim, mais, né, majoritariamente, quando a pessoa não tem português como língua materna e quer aprender o português? O que mais as pessoas erram, assim? Um erro que todo mundo comete, sei lá, todo mundo que está aprendendo português Agora, comete. eu não vou falar dos falantes de espanhol, tá, Ah, ah, porque eles mandam portunhol ali também. não, mas, disso que eu vou falar é bem parecido, eles têm uma certa vantagem, né.
Eles Uhum. vão errar, certamente, porque tem uma pequena diferença, mas para eles é mais fácil. A Uhum. primeira coisa que eles começam a confundir bastante é o ser e estar, Uhum. porque não tem uma diferença clara no Uhum. italiano, igual tem no português. Eles são mais parecidos com o inglês, que é to be para quase tudo. Sim. Uhum. Exato. Então eles usam essere para quase todas as coisas. Por exemplo, Uhum. né? Eu sou brasileira e eu sono Uhum. brasiliana. Eu estou aqui e eu sono qui. Então é o mesmo É o verbo. mesmo E verbo. eles têm dificuldade de usar o ser e estar por esse motivo. E Uhum. outra coisa que é muito difícil para eles é o por e para. Ah, sim, Por e sim. para é um problema, porque eles não têm essa diferença na língua deles. Aham. Que posso dizer, mas para nós que aprendemos italiano, Uhum. é difícil com preposição, né? Pegando as preposições, eles têm di e da, né? Di e Ok, da. sim. Exato, que em português a gente não tem diferença de e da, porque da é a preposição com artigo. Uhum. Não, para eles, di é uma preposição, da é outra preposição. E você pode dar um exemplo, Isso assim, para a gente entender melhor? sono di Vicenza, Ok. no? Sono di Vicenza, ou Uhum. seja, sou de Vicenza. Vengo dalla Germânia, Hum, venho da Alemanha. sim, sim. Em português a gente tem algumas coisas assim que confundem, né? Sou do Recife, sou de Recife. Mas é a questão do artigo, aqui é a Sim, questão da preposição sim, sim. que Sou da muda. Bahia, é verdade. Venho da Bahia, sou de São Paulo, sou do Rio. Aham. A Às gente tem vezes uma regra, você conhece, né? Que sim, sim. com o nome de país você usa o artigo, nome de cidade você não usa, e Uhum. depois tem as exceções. Sim, sou de São Paulo, sou Problemas do são Rio, exato, Rio é uma né? exceção. Exatamente. Bom, eu tive contato recentemente com um amigo alemão que se hospedou aqui. Ele está morando no Peru, está passando um ano, está fazendo voluntariado no Peru. Veio para cá, passou uma semana em São Paulo. E ele comentou justamente isso, né? Vocês terem, né, vocês latinos, né, terem diferença para ser e estar é muito difícil para mim, né? Ele falou justamente isso. Exato. E exatamente essa história do por e para. Uhum. Para mim, por mim, né? Então ele falei, sim, Exatamente, é bem realmente. complicado para quem não tem essa diferença na língua, né? O espanhol ele tem. Uhum. Então, por isso que eu falei que eu não vou falar Sim, dos dos falantes hispanohablantes, espanhóis. né? Sim. Em francês Uhum. também, nós temos pour e par. Confunde bastante quando a gente vai Ah, aprender, porque é normalmente o contrário do português, né? Então, para mim é olha pour só. moi, né? E par avion é por avião, né? Através de, então, enfim. Eu tenho uma amiga que diz, por exemplo, né, quando ela estava começando a aprender português, eu estou estrangeira, né? Então é um erro clássico também, né? Não, eu sou estrangeira, estou doente, né? Depende da intenção do falante. Depende sempre da intenção. Então isso é complicado. Exato, porque você poderia até dizer, mas você tem plena consciência do uso de ser e estar. E Sim, você está querendo realmente comunicar outra coisa, né? sim, exatamente. Bom, mas fica Então, difícil quando não tem uma língua comum, né? Eu estou com começando agora a certeza. ensinar português para um belga que veio para o Brasil, ficou 4 ou 5 semanas, se apaixonou pelo país e ele quer mudar para cá. Assim, uma viagem que mudou a vida dele. Ele falou: não, eu vou mudar para o Brasil um dia, né? Uau! Muitos europeus passam por isso, Sim, né? muitas Vem pessoas para querem cá, mudar. Eu tenho alunos que estão no não é? Brasil. Não sei se é a caipirinha, se é o pão de queijo, mas as praias do Rio, né? Mas o pessoal adora, ou a coisa mais quente, né? Mais carinhosa do brasileiro. Então, com esse aluno, eu tenho a língua comum, que é o francês. Então, primeiro eu explico uma coisa em francês, depois aí ele me pede a explicação em francês, e tudo bem. Mas quando não tem uma língua em comum, é mais difícil, né? Se eu fosse ensinar para um japonês e a pessoa não falasse inglês,
Não sei se eu Com conseguiria. certeza, mas hoje a gente tem muita tecnologia, hein, então Sim, hoje, mesmo assim, é mais fácil do que no passado, com né. No certeza. passado era bem difícil, Uhum, né, era bem difícil, mas uhum, nós ensinamos, né, para quem tem língua muito diferente, quem não sabe uhum, outra língua. Uma coisa que pode dificultar é o grau de instrução, né, o uhum, quanto instruída é aquela pessoa, sim, isso com certeza, mais instruída a pessoa é, mais fácil você ensina, mais fácil ela aprende, uhum, né. sim, Tem a questão das habilidades invisíveis, porque digamos que tem pessoas que levam jeito para aprender idiomas, uhum. né, Você ela tem acredita alguma nisso, assim, coisa. que tem gente que tem jeito, né, como se fosse um talento, já uma facilidade, e gente que não? Por exemplo, tem pessoas que ouvem muito bem, eu não sou essa pessoa, tá, Ah, que ouve muito bem. hum, Então se ela ouve muito bem, se ela consegue, distinguir melhor os sons, né, uhum, diferenciar um som do outro, com certeza ela vai ter uma certa facilidade, sim. É, eu né. já Eu tenho li. dificuldade, para o inglês eu coloco transcrição fonética em tudo, todas as Sim, palavras novas que eu estou aprendendo. aí te ajuda bastante a transcrição fonética, né? Muito, Sim. muito. É, eu também gosto, também mostro para os Áudio e alunos. transcrição. Sim. E eu já vi, você falou dessa história do ouvir, né? Já vi alguns estudos e gente falando também que músico tem naturalmente mais facilidade para aprender idiomas, porque a gente Tem o ouve, ouvido treinado. como se fosse, sabe, o desenho animado, que a gente pega um bloco e faz assim, né, para que os desenhos passem assim. Ah, sim, Então, são frames, né? São quadros. Cada sim. quadro, acho que parece que 24 frames formam um segundo, pelo menos no desenho animado antigamente, né? E eu vi um estudo dizendo que o músico ouve como se fosse em frames, assim. Então Ah, ele ouve mais interessante. separadamente do que quem não estuda música, que não se ocupa com isso. Uhum. Então já vi várias vezes também estudos em inglês, né? Você quer aprender idiomas? Vá tocar um instrumento, né? Vá aprender um instrumento, enfim. Acho que tudo, Porque vai treinar o ouvido, né. É sim, isso aí também. tudo ajuda. E qual é a frequência das suas viagens para o Brasil? Porque 22 anos morando aí, você disse que a sua mãe, enquanto a avó do seu filho ia sempre aí, né, visitá-los, ajudar a tomar conta, sei lá, falar português com ele, levar os DVDs, e você vem para o Brasil com qual frequência? Pouca, Pouca. poucas, né. Eu acho que esse ano ou ou vai ser a sexta ou a sétima vez que eu vou. Nossa, pouco mesmo. Pouco, né. Nós com o Leonardo, nós fomos, eu acho que eu fui 3 vezes depois que eu casei, até ter o Leonardo. Depois com o Leonardo eu fui 3 vezes, Uhum. e agora será a quarta vez. Então acho que são 7 vezes, se eu não me engano. E você deve responder muito isso, né? Você sente falta do Brasil, pretende voltar um dia? Acho que muita gente pergunta, né? Ou não? Eu posso dizer, assim, que eu não sou uma pessoa que tem muita saudade, Sei. né. Quando eu cheguei aqui, né, eu senti falta do jeito que a gente come, Hum. porque a comida aqui é ótima. Uhum, sim, Não estou falando mal da comida da Itália, me considero muito sortuda por ter parado num país em que se come muito bem, sim. né, se come De bem na fato, Itália, é. eu Itália. gosto da comida daqui, etcétera, mas eles comem separado, comem primeiro o macarrão, ou o risoto, ou o que quer que seja que oferecem, e Uhum. depois que terminaram esse primeiro prato, eles vão comer o segundo prato, que é a carne, com os acompanhamentos que, não sei, batata, Hum. salada, Sim. geralmente a salada é depois da carne, Ah, tá, é é mais uma um coisa passo. assim. Sim, a Sim. salada geralmente minha sogra, por exemplo, serve depois que terminaram de comer a carne, ela vem com aquela salada. Ah, Enfim, os sim, brasileiros comem primeiro a salada, quando tem salada, né, sim. Ou mistura então tudo é também. diferente esse jeito de comer, eu senti a falta no início,
Uhum. Mas o do clima, eu acho que foi as coisas que eu mais senti falta, porque com as pessoas a gente tinha telefone, Uhum. etc. Então não deu para sentir aquela saudade que eu acho que você sentiria se não tivesse certos recursos, Sim. né? E eu acho que quando a gente vai é, para casar, né, para se casar com alguém, quer dizer, você tem alguém, você tem uma companhia, é muito diferente, né? Porque as duas Uhum, vezes é, que eu fui para Europa, eu fui sozinho, né? Então, é um mundo aberto para você conhecer quem você quiser, coisa e tal, é tudo fascinante, maravilhoso, mas tem uma hora que você sente falta de uma companhia para comentar sobre aquela comida que você está experimentando, para fazer uma viagem, porque aí é muito fácil viajar, né? Então, fazer uma uhum. viagem com alguém, né? E com alguém do seu país, às vezes eu senti essa falta de falar português. Acho que talvez realmente. Ah, sim, isso também no início eu sentia falta de falar português, porque era ainda caro, não tinha WhatsApp, Uhum, né? sim, Hoje você fala com WhatsApp, videoconferência, tempo você não todo, né? tinha muito isso. Sim. Não todas as pessoas tinham acesso à internet na época que eu vim, então eu sentia falta de falar português. Uhum, Essa também era uma coisa que eu sentia falta. sim, E nesse período, meu italiano, assim, fez um upgrade. sim. Não, é porque realmente Porque você não eu tem fui outro obrigada, jeito. né? Eu fui obrigada a fazer imersão mesmo, Sim. porque não é como hoje que você vai para o estrangeiro e continua assistindo TV em português, Uhum, falando em português com as pessoas. Não, uhum, uhum. né? Eu estava cercada de italianos, pessoas que não falavam uma palavra em português, né? Então eu era obrigada a ir à TV tudo em Tudo em italiano. italiano, previsão do Exato, o tempo, Globo, que era a única coisa que novela. você podia assinar, era tão cara quanto Sim, Sky, ok. né? Sim, Sky era tão cara, eu falei, não, não vale a pena, eu entendo italiano, vai me fazer bem, melhorar meu italiano, né, que já era bom, sim. mas não era o italiano que eu tenho hoje, certamente. Então isso te forçou, né? Então, Vamos dizer assim. imersão completa em italiano, eu lembro que tinha um programa na TV com um juiz, algumas pessoas que davam o auditório que dava opinião, Uhum, a apresentadora e as duas pessoas ali que estavam falando o problema de uma contra a outra. uhum, E eu entendi essas duas pessoas, eu entendi a apresentadora, uhum. eu entendia o público, mas quando o juiz falava a sentença, eu não entendia. Não dava, assim, que é outro Não registro, né? entendia. Aí Sim. eu perguntava para quem estava perto de mim, mas o que que ele E falou? aí, Né? O que qual que é a ele disse? sentença? Sim. Traduz qual é a sentença. Aí a pessoa traduzia, né? Entre Sim, aspas, falava de um palavras. modo mais fácil Sim. para mim. E depois de um certo tempo eu passei a entender. Uhum, Eu falei, agora eu estou entendendo isso. Eu sim. soube assim que meu italiano tinha melhorado num nível que realmente muito, muito bom, né? Porque você entender a linguagem de um juiz É outro um nível, pouco, realmente. é outro nível, É. realmente, né? Já estava entendendo termos técnicos Uhum. dessa área, né? Assim, Da porque área de mesmo na língua direito. materna a gente não entende Não, muitas não, coisas, né? não, exato. Porque eu acredito que, de qualquer forma, o juiz não tinha uma linguagem assim exageradamente técnica, mas técnica sim, Uhum. né? Até porque ele tinha que falar com um público italiano, mas Sim, eram coisas que o público italiano entendia e eu não, né? sim. E eu passei a entender depois de pouco tempo que eu estava aqui também. Me lembrei de uma coisa legal que você falou, porque eu fui para Paris em 2010, né? Para morar. Fiquei 2010, 2011. E estavam começando a ter smartphone. Então a gente olhava, via no metrô uma pessoa com smartphone, olhava, achava, nossa, tal. O pessoal comentava. Eu lembro de um comentário no metrô de Paris. Uma senhora virou para outra e falou: como que ela tem o mapa do metrô no celular dela? Né? Então isso começou ali, né? E eu lembro que eu tinha um forfait, abonamento, não sei, que era assim, você pagava, era barato até, era um plano, e eu podia ligar para qualquer lugar do mundo, desde que fosse telefone Hum, fixo. bom, Era ilimitado. E ainda se tinha telefone fixo na época, as pessoas tinham a linha de telefone exato. fixo. E aí eu ligava e ficava uma hora no telefone com a pessoa, quando dava uma hora caía a ligação. Aí eu ligava de Ah, novo.
tranquilo. Aí, nada de surpresa na conta, nem nada. Então, usava muito telefone, né? Estranho a gente pensar hoje que ninguém mais tem, pelo menos aqui, ninguém mais tem telefone fixo, né? Uhum. E tinha Skype de vez em quando, a gente fazia, eu com a minha família e tal, algumas coisas por Skype, né? Mas era um mundo muito diferente, muito diferente. E pensar que muitos anos atrás, que eu converso com amigos mais velhos, né, eu tenho uma amiga que morou na Espanha e ela falou, era carta. A gente escrevia uma carta Sim, e dali 2 semanas chegava a carta na pessoa, então depois de um mês, você ia lá atrás do carteiro, entendeu? E era o máximo que tinha, né? Era a letra da pessoa, não dava para ficar ligando, né? Tinha que marcar para ligar, era muito caro. sim, Que loucura, exatamente. né? E a história da Globo também, porque eu lembro que eu tinha muitos canais do mundo inteiro que já vinham no plano. Se eu quisesse assinar a Globo, era muito mais caro, né? Lá em Exato, Paris, para poder ver jogo do Corinthians, sei lá o quê. E eu desencanei, falei, deixa pra lá, né? Vamos exatamente. Eu também aprofundar o desencanei dessa francês. coisa, né? Eu não Sim. tinha filhos na época, eu falei, para que que eu vou assinar esse negócio, Mas né? será que, Para não sei, ver, não sei. será que eu conseguiria hoje? Fico pensando, porque eu passei a pandemia em Berlim, né? Dei até sorte, né? Fiquei ali preso no meu apartamento, tinha que escrever o mestrado, tinha que mandar umas tarefas para os alunos da minha escola, mas assim, falando todo dia com a família, né? Será que hoje Uhum. eu daria conta? Acredito que não. Acredito que Como acho que assim, daria conta? de ficar sozinho esse tempo todo, só com Sim, um telefone fixo, que, né, sabe assim? sim, daria conta sim, porque você ia arrumar alguma coisa para fazer para ocupar o tempo de É, forma útil pois também, é, provavelmente, né? né? Usar melhor o tempo, é verdade, pode ser. Exato. Mas para mim foi fácil a adaptação aqui, que eu não respondi antes, mas vou responder agora. Né? Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu Uhum, gosto da Itália, eu gosto dos italianos, uhum, eu gosto do povo italiano. Obviamente, como em todo lugar, tem pessoa legal, pessoa que não é legal, mas isso claro, é o isso é ser humano, universal. não são os italianos, não são os brasileiros, né? Sim, Eu me acostumei com a vida aqui. Tem coisa boa no Brasil, melhor do que a Itália? Tem. Tem coisa na Itália melhor do que o Brasil? Tem. Nenhum lugar é perfeito, mas eu gosto daqui, estou bem aqui, sim, né? Meu filho está crescendo aqui, meu marido é daqui, né? Eu volto para o Brasil só se eu tiver que, sim. né? Uhum, Então, entendi. fora isso, eu vou ficar aqui mesmo. Muito legal.